Boa noite, pessoal. Boa noite. O Vinícius acabou de chegar, então vamos dar seguimento na disciplina de automação. Hoje a gente vai ver a questão de metrologia, tá? Uma introdução ao assunto, porque tem bastante coisa relacionada a isso. A gente vai ver a ideia geral da metrologia, que está ligado ao que a gente, um pouco ao que a gente viu ontem. Então, ontem nós vimos, já que o Matheus não estava, a gente viu a questão das grandezas elétricas e dos medidores. A gente até tinha visto um pouco disso numa das aulas presenciais. Então, a gente viu a questão de uma série de instrumentos, multímetro, amperímetro, watímetro, cosfímetro, vários equipamentos, e para que eles são utilizados, qual a principal grandeza que eles medem, tá? E seguindo essa ideia de falar sobre o processo de medição, que é um processo na automação muito importante, porque se a gente não tem a medição dos sistemas, a gente não consegue estar controlando eles, tá? Não consegue ver se eles estão funcionando da maneira correta ou não, tá? Então, seguindo essa linha de raciocínio, a gente hoje vai ver um pouco sobre metrologia, que nada mais é do que a ciência da medição, certo? Então, como ontem a gente falou sobre os instrumentos, hoje a gente vai definir como é que é essa ciência da medição, como é que se dá esse processo, tá? Então, consiste em um conjunto de conhecimentos científicos e tecnológicos, tá? Que abrangem desde aspectos teóricos e práticos, tá? Relacionados a qualquer campo de ciência ou de tecnologia. Então, tudo o que abrange o sistema de medição está relacionado ao processo, está relacionado à metrologia, certo? Só um pouquinho, que tem um aluno. Só um minuto. Continuando, então, de forma resumida, tá? É o setor responsável pelos instrumentos de medição e suas calibrações. Então, a gente definiu, falou um pouco em uma outra aula relacionado ao processo de calibração, que é um processo extremamente importante, um processo que é caro, tá? Ontem falamos sobre os instrumentos de medição, uma série deles, e hoje a gente vai ver a metrologia, que é responsável por essas duas questões, tá? Então, ela associa todo esse processo de medição com o processo de calibração, até porque para fazer a medição, para estar utilizando os instrumentos para realizar isso, a gente precisa que eles estejam calibrados, tá? Então, a sua função principal, a função principal da metrologia é fazer a medição e inspecionar os produtos e os processos, sempre garantindo a confiabilidade dos mesmos, tá? Por isso que ela associa essas duas áreas, a de medição e a de calibração, porque não basta só fazer a medição. Eu tenho que garantir que o que eu estou medindo está correto, tá? Porque eu não posso fazer a medição só por fazer e, de repente, eu estar fornecendo para o resto do sistema, ou estar fornecendo para alguma coisa externa, uma informação inconsistente. Então, é a metrologia que é responsável por isso. Ela é baseada em 3 pilares, tá? O pilar de honestidade, conhecimento e bom senso. Por que esses 3 pilares e por que ela se baseia nisso? Porque a metrologia está muito associada à pessoa que vai lá realizar a medição. E, de repente, se essa pessoa quiser agir de má fé, ela pode indicar um valor errado daquele processo.
Então, o processo de metrologia está baseado nisso, na honestidade de quem está indo fazer a medição, no conhecimento dessa pessoa, porque muitas vezes a pessoa vai ter que adaptar o sistema, porque acha que é uma coisa e não é, então vai ter que adaptar o sistema para fazer a medição. E no bom senso de dizer, ó, eu estou fazendo a medição da maneira que dá, certo? A gente vai ver isso. Ou dizer assim, olha, eu não consigo, eu não estou apto para fazer esse tipo de medição. Então, sem esses 3 pilares andando junto, a gente não consegue ter um processo de medição coerente e adequado para aquele sistema. Muito associado à questão dos pilares, tá? Esses pilares são baseados principalmente em relação ao operador, tá? Mas a gente tem 3 elementos que são fundamentais para o processo de metrologia. Esses 3 elementos, eles são a base para qualquer sistema de medição. Então, qualquer coisa que eu vou fazer relacionado à medição, eu vou estar associando esses 3 elementos, mesmo que sem saber, tá? Porque às vezes a gente faz o processo e não sabe o que está fazendo, né? Isso aí deve acontecer com quem trabalha com questão de medição, faz o processo de medição, utiliza esses 3 elementos, mas nem sabe, tá? Por exemplo, em relação ao método, que a gente tem um método de medição direta, método de medição indireta, às vezes a gente faz e nem sabe que está usando tal método ou que poderia estar utilizando algum outro, certo? Então, a gente vai ver agora cada um desses 3 elementos responsáveis pela tomada de qualquer medida. O primeiro deles, o método de medição, tá? Então, é a sequência lógica de operações usadas na execução da medição. Então, é todo o processo que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer, para poder chegar na minha medição, para poder executar a minha medição. E aí, para isso, eu tenho 2 métodos de medição. A medição direta e a indireta, tá? Agora eu vou definir cada um deles, mas a ideia principal de saber o método de medição é exatamente isso, é saber que para fazer qualquer tomada de decisão, qualquer tomada de medida, eu tenho que seguir uma sequência, mesmo que eu não saiba disso. Mas tem um processo que eu sigo até chegar naquela medição, e isso está associado ao método de medição. Quando eu falo da medição direta, tá? É quando eu vou fazer a medição e eu vou ter o valor da grandeza que eu estou procurando. Então, eu vou num sistema e eu vou fazer a medição de corrente, porque eu quero fazer a medição de corrente. E não vou medir corrente para depois obter o valor de uma outra variável. Então, quando eu uso, por exemplo, um manômetro para fazer a medição de pressão, eu quero realmente saber qual é o valor daquela pressão. Diferente do que acontece na medição indireta. Na medição indireta, eu meço uma variável para saber a outra. Isso é comum, às vezes, utilizando sensores de medição de vazão para obter valor de pressão, por exemplo. Tá? Então, eu vou medir uma variável que não é a que eu quero saber, mas através dela eu consigo chegar numa outra. Um outro exemplo poderia ser eu fazer a medição de tensão e corrente de algum sistema, quando eu quero saber o valor da potência. Mas aí, com o valor da tensão e da corrente, eu consigo calcular esse valor da potência. Esse é o processo de medição indireta. A medição direta seria, se eu quero saber potência, eu vou pegar um watímetro e vou fazer a medição e vou ter esse valor de forma direta. Tá? E esse processo de medição, sempre lembrando que a gente tem que estar comparando com padrões, tá? Então, eu não posso fugir dos padrões desse processo de medição para fazer determinada medida.
Tá? Então, esses instrumentos eles têm que ter suas medidas graduadas, tem que estar calibrado, tudo isso sempre sendo considerado. Tá? E dentro da medição direta, a gente tem diferentes métodos. Tá? O método de deslocamento, tá? Então, por exemplo, é a questão do termômetro. Quando eu vou fazer a medição de uma temperatura e conforme aquele termômetro vai fazendo a medição, ele vai tendo aquela temperatura sendo elevada de forma gradual, até chegar no ponto que eu quero. Tá? Então, ele tem um deslocamento, ele vai passando, vai indo, até que ele chega no seu valor final. Então, ele desloca, passando por vários valores, até me informar o valor exato. Então, esse é o processo do método de deslocamento. O método de compensação ou de zero, que é uma outra maneira de fazer esse processo de medição, que é o método de medição no qual se reduz a zero a diferença entre o valor da grandeza a medir e um valor conhecido de mesma grandeza, que é o que acontece com as balanças. Tá? Então, quando eu vou vou num restaurante e eu vou fazer a pesagem da minha comida, sempre tem aquela tara que o pessoal põe do prato, tá? Que é para fazer com que aquele valor do prato não pese na refeição, não seja cobrado junto. Então, esse é o processo de compensação ou de zero. Eu pego o meu zero, ele não é mais zero, ele é menos alguma coisa, tá? Então, eu boto ali o meu prato e transformo aquilo ali, a partir dali, e aquele é o meu zero. Tá? Então, eu sempre desconsidero alguma coisa. Esse é o método de compensação ou de zero. Depois, a medição indireta, que foi o que eu falei já um pouco, é quando a gente obtém o valor através de medições diretas de outras grandezas. Então, essas grandezas, claro, elas têm que ter uma relação. Eu não poderia, por exemplo, medir tensão para obter frequência, certo? Elas têm que ter uma relação. Eu posso medir tensão e corrente para obter potência. Eu posso medir vazão para obter pressão, porque elas estão associadas. Eu consigo, através de uma, chegar na outra. Mas, se elas não tiverem essa associação, fica impossível eu fazer esse tipo de medição indireta, tá? Isso geralmente acontece quando fica complicado eu fazer o processo de medição daquela grandeza propriamente dita, ou às vezes eu não tenho o instrumento adequado para fazer aquela medição, também é uma opção. Eu preciso medir a pressão em determinado local, ou eu, de repente, não tenho o instrumento adequado para isso, ou fica muito complicado para eu conseguir chegar ali e fazer esse processo de medição. A pressão acontece muito, dependendo do local, fica inviável eu realizar a medida da pressão propriamente dita. Então, eu coloco medidores de vazão, tá? E aí, através da queda da pressão, geralmente medidores de placa de orifício, eu consigo obter esse valor, tá? O segundo é o instrumento de medição, tá? Então, aquilo que eu vou usar propriamente dito para fazer. Então, primeiro eu defino a maneira que eu vou fazer a medição. Depois eu escolho o instrumento. Às vezes acontece por ter determinado instrumento e não ter outro, eu fazer a escolha. Esse processo é ao contrário, tá? Primeiro definir o instrumento e depois definir o método. Mas a maneira mais correta é sempre, vou definir que maneira que eu vou medir e depois que instrumento que eu vou utilizar, que seria a segunda etapa, tá?
Então, a exatidão relativa das medidas depende, evidentemente, da qualidade dos instrumentos de medição empregados. Ontem a gente falou bastante sobre isso, que determinados instrumentos são mais aconselhados para fazer tais medidas, são mais precisos, então é muito mais preciso eu medir corrente com amperímetro do que eu medir corrente com multímetro ou com galvanômetro, por exemplo. Tá? Porque eles não são instrumentos próprios para fazer essa medição. O amperímetro é. Então, aplicar o instrumento correto é importante para eu obter um resultado confiável. Tá? E aliado a isso, claro, o meu instrumento ele vai ter que estar calibrado. Porque se eu não tiver um instrumento calibrado, de nada adianta ele ser o mais adequado para fazer aquela medição. Porque se ele não estiver calibrado, é óbvio que a medição que ele vai me dar não é a medição real daquele sistema. Tá? E o terceiro e mais importante é o operador. É aquele que vai fazer a medição. Tá? Então, a gente costuma dizer nessa parte que se um cara que não manjar nada tiver o melhor instrumento do mundo, ele vai ter um resultado de medição inferior do que aquele cara que tiver o pior instrumento, mas for um operador mais apropriado para aquilo. Tá? Então... E dependendo, ele vai até estragar porque o instrumento que vai fazer a medição. Porque hoje, eu estava vendo no Face, num grupo de eletricistas que tem no país todo, o cara foi medir corrente em série com um multímetro em miliampere, e o cara me meteu nas duas fases, explodiu o multímetro até queimou a mão do cara todinho, assim. A gente estava falando um pouco dessas questões ontem, que eu falei em relação, até eu falei do amperímetro e do voltímetro, que é extremamente importante saber como é que eu tenho que colocar eles no meu sistema para fazer a medição, porque se eu não colocar eles da forma correta, eu não vou conseguir obter a medição do meu sistema, medição real do meu sistema, né? Então, isso que tu falou é um exemplo, e existem inúmeros exemplos. A pessoa, às vezes, tu chega, diz, mede tal coisa, e a pessoa, às vezes, não tem vergonha de dizer, eu não sei medir, ou eu não sei utilizar esse instrumento, e vai lá e coloca de qualquer jeito. E aí não é só o problema de, deu uma medição equivocada. É que nem tu falou, nesse caso, o cara chegou até a se queimar, então... Além de ter algum dano para a saúde, pode ter algum dano para o sistema geral. E aí o prejuízo é enorme nesse aspecto, né? Foi o que eu falei ontem, comentei ontem. Não chegou a ser um processo de medição, mas ontem eu até no meio da aula brinquei que o meu vizinho chamou o cara para consertar o carro dele que estava em curto, e o cara abriu e viu que a bateria, ele tinha ligado a bateria invertida. Isso é um exemplo. Então, quer dizer, de nada adianta O cara não sabe, não tem que meter a mão, não adianta, né? De nada adianta. Eu posso ter o melhor instrumento do mundo na minha mão. Se eu não souber usar, não vai adiantar nada. Eu vou até achar que estou medindo alguma coisa, vai ter um valor ali, mas... Sim, daqui a pouco o cara botou até a bateria nova. Botou a bateria nova, veio com defeito. Não, entendeu? E quando a gente fala a questão de unidade, é muito isso também. Quando eu comecei a engenharia, tinha um colega meu que ele achava que a unidade... Não sei por que ele pensava que a unidade estava ali no multímetro. Porque qualquer coisa que ele ia medir, ele botava ali, sorteava uma unidade. Então, às vezes, ele estava medindo tensão com o multímetro em corrente. Como é que ele não explodia o multímetro?
Hã? Teve sorte de não ter explodido o multímetro. É que lá, claro, é tudo bancada, é coisa, tudo sistema fraco, né? Não é um sistema... Não, sim, mas é que se tu bota em continuidade, dependendo do multímetro, bota em continuidade ou bota em corrente em série, e tu mete em 2 fases ali, já era que o multímetro explode. Não digo, dependendo Mas até não já explode, né? aconteceu. Mas queima o multímetro, né? Mas isso já aconteceu em curso. Teve em comandos elétricos quando eu fiz, o colega explodiu um motor, porque É. ligou Claro, os ninguém nasce goles do sabendo, né? motor, Mas o cara tem que, olha, não sei, me explica aqui e tal. né? A gente Tem sempre, aqui quando a gente fazia isso, a gente sempre tinha que, antes de ligar qualquer coisa, chamar o professor para... Pessoal, é o meu notebook, tá, o Rodrigo? Não é o teu. Tá bem. Tá bem, tá bem. Eu ia dizer, meu celular não é porque tá ligado no carregador aqui. Não, é porque ontem ele achou que era o dele. Corri para botar o carregador. A gente estava falando de multímetro, né? O meu multímetro é em tensões baixas, nunca errei em tensão alta, mas já errei de estar em corrente, colocar em tensão e ele dá erro ali, não. Ele tem uma proteção que não deixa queimar. Claro. Mas já havia acontecido de queimar. Sim, mas tu pega um e bota em 440 para tu ver, entendeu? Com certeza, né? Já era pro motivo. Não, é que isso depende também da qualidade do multímetro, né? Esses multímetros que a gente compra aí, até nos camelô da vida, são não, aquilo ali tu muito vai medir 12 volts inferiores. e ele já explode. Eu tenho um outro equipamento aqui também que ele mede tensão, corrente, alguns tipos de onda. Ele é quase um osciloscópio e ele também tem um tipo, como se fosse um disjuntor ali do ladinho dele. Se a pessoa errar, aquilo ali dispara, né? E depois só reseta e ele volta. Poxa, é legal. Isso aí é massa. É bem legal. É mais uma proteção, né? Pro cara e pro equipamento, né? Mais, porque uma hora tu distraído ali, né? Tu não muda a função e... Sim, daqui a pouco tu tá medindo continuidade. Tu tá medindo continuidade o tempo todo. Aí daqui a pouco tu pega o multímetro e soca em tensão ali, tipo, acontece com um profissional, medir. às vezes o cara, claro, tá com a cabeça cheia e daqui a pouco, né, um equipamento caríssimo pode ser perdido, né? Porque claro, sem contar a saúde do cara, que é um baita perigo, né? Com certeza. Eu já vi multímetro estourar assim, né? O cara esquecer e colocar. Eu vi explodir, não, vi queimar, entendeu? Agora explodir, não, vi queimar. Explodir não, eu vi dar assim. Mas esse hoje no Face aqui que eu vi, cara, o cara mostrou foto do multímetro e da mão dele. Claro, não foi, entendeu? Mas queimou a mão do cara e o multímetro se abriu todo, entendeu? Eu vi estourar assim e depois olhar a placa por dentro do que aconteceu, aquela parte que gira ali do seletorzinho dele ali, tá todo estourado, arrebenta tudo fora. É uma plaquinha, né? Uma coisinha de nada e acaba... Sim, eu não tenho nem ideia de que tensão que o cara tava medindo. Eu só sei que ele botou a foto assim e disse, olha o que aconteceu hoje. Botei errado, não sei o que, uma coisa assim. São aquelas coisas que é aquela fração de segundo que às vezes dá um apagão e tu não te dá conta que tá na medida errada ou tá na questão errada. Claro. A gente trabalha com um lá, eu e o Bernardo, não sei se tu tem lá também, Matheus, que ele mede até, eu não sei se é, quanto é, Bernardo? 13 kV, mede aquilo ou não? Aquele é o... a gente tem um lá que mede alta tensão. É todos da linha Fluke lá. A gente tem, só que o nosso ele não te dá, tipo, no que a gente tem, ele não mede tensão, ele é tipo um detector de tensão só. Ele não te dá o valor da tensão. Aí é por aproximação, é o único que a gente tem lá, que tem nas entradas de toda a subestação lá. Que esse nosso lá, ele tem essa proteção também para quando tu... Tá, mas e como que tu chega, tu aproxima ele do barramento? Eu não sei, eu nunca usei para medir tensão alta, mas eu tenho... Esse que a gente tem lá é uma caixinha pequena, assim, da Fluke, a caixinha pequena, que ele vem um suportezinho certinho para tu encaixar na vara de manobra, entendeu? O nosso tem tu encaixa na vara de manobra. Assim, um cabo grossão. Esse nosso é só uma caixinha com um suportezinho, assim, que tu encaixa certinho aquele dente da vara de manobra, sabe? Que tu troca o fusível. Aquele dentinho que tem, assim. Aí tu encaixa nele ali e aí tu aproxima a vara de manobra, tipo, do barramento de alta, alguma coisa assim. E ele é só um detector de tensão.
E aí ele apita, dá um sinal luminoso para dizer que tem tensão, entendeu? Amanhã Só eu vou isso. te dizer com mais detalhes como é que funciona aquele lá. Mas Amanhã, eu não trabalho com se eu for alta. na subestação, se eu entrar amanhã, que eu acho que eu vou entrar na subestação amanhã, que tem que fazer um serviço lá, e eu vou tirar umas fotos, vou botar no grupo, eu preciso. É uma caixinha pequenininha assim, pô, show de bola o bagulho. E esse aí também não queima se tu colocar em... Tem uma proteção também. Não sei até que tensão, né? Ele exporta se tu errar ali, mas ele não queima. Só Claro, dá sim. erro ali e não Até queima. porque são instrumentos mais caros, né? Tu imagina se a cada vez que, de repente, algum funcionário cometesse algum erro, porque isso acontece, esses instrumentos fossem perdidos, né? Então, é questão de segurança não só do instrumento, mas do operador também, né? Daquela pessoa que está realizando a medida. Ali o Vinícius falou também que o problema é quando a gente coloca a ponteira no lugar errado no multímetro. Isso acontece muito, Sim, às vezes, sim, tu quer acontece. colocar para Esses medir multímetros que o corrente. cara usa aí, esses multímetros que é com alicate amperímetro, geralmente ele já faz tudo no mesmo, né? Mas se tu Sim. pega um que vê Aqueles mais antigos, miliampere... o Minipa, Não, aqueles... a gente tem um lá no serviço que ele vê miliampere, miliohm, entendeu? Aí sim, tem que trocar. Sim. Aí... Agora, se o outro comum que a gente tem, que vê só a tensão, corrente, aqueles ali eram umidade, ruins, o da Fluke ele é 2 pinos só, ele nem tem o terceiro pino, não entendeu? tem, É tem tudo uns no que os mesmo. mais novos não tem. Eu Mas tenho o que dois a tipos gente aqui, tem, 3. o que a gente tem que mede mais preciso mesmo é da Fluke também, é novo. E que ele mede tudo com mais precisão, em menor valor, esse tem que trocar, entendeu? Sim. E tu pode notar, Matheus, que o Fluke ele é bem isolado também, o equipamento ele é um equipamento... O próprio as ponteiras dele, tudo é de uma bem melhor qualidade qualidade. assim muito boa, é um multímetro Fluke caro, mas ele é é muito bom. Mas ele dá 10 voltas no Minipa, né? Tá louco. Mas isso é o que a gente estava falando da questão da qualidade e de tu ter uma resposta adequada. Quanto melhor é o instrumento, melhor vai ser a resposta que ele vai te dar. Em questão de configuração, de tudo. E a questão de segurança também, porque esse tipo de medição ela não é realizada só em locais de baixa corrente, baixa tensão. São, às vezes, realizados processos que envolvem valores elevados. Então, a questão de segurança, não só do instrumento, mas do operador também é importante. Talvez, se no caso do exemplo que o Matheus viu no Face, a queimadura da pessoa foi consequência daquele aparelho ter queimado. Então, quer dizer, se ele não tivesse, se o aparelho fosse melhor, tivesse uma maior resistência, Exatamente. não tivesse sido danificado, a pessoa não teria se queimado. Era um multímetro bem tabajarinha, não sei nem que marca era. Não isenta o cara do erro, mas só que se o equipamento é protegido, mesmo Exatamente. com o erro da pessoa, né, que é sujeita a erro, não teria acontecido, né? Claro. Acho que é interessante usar um equipamento bom em altas tensões, porque é por isso que as empresas visam isso, né? Usar um equipamento... Lá na Yara mesmo, o multímetro não entra nenhum modelo sem ser Fluke. Tem vários modelos, mas todos Fluke. E os detectores de tensão que a gente usa, a canetinha, aquela para baixa, a caixinha para alta, tudo Fluke, porque não adianta, é liderança mundial em equipamento. Não pode também. E a Minipa lá, e os Minipa, tipo, mesmo calibrado, eles davam umas rateadas, entendeu? Aí agora eles só permitem Fluke, eles trocaram os multímetros. Só da Belbras lá, eles trocaram na corrida, assim, tipo, 40 multímetros, de uma vez só mesmo. A Yara não permite, chegou numa data limite, eles disseram, a partir de hoje é só Fluke. E aí trocaram de todo mundo. Porque essas medidas, elas estão relacionadas são associadas a muitas coisas num sistema. Então, uma medida equivocada pode fazer com que tu mexa de maneira errada em todo um sistema. Sim. E aí é muito mais vantajoso ter um instrumento que vai te dar uma resposta melhor e que tu vai fazer aquela medição e vai ter certeza de que aquela medição que tu está fazendo é confiável, do que tu usar um instrumento meia boca e sempre ficar naquela dúvida, será que está dando isso mesmo? Será que não dá? Será que eu tenho que alterar tal informação? Será que eu não tenho? Então,
é uma coisa que tu gasta, que a empresa gasta, mas tu tem um retorno, né? Mesmo que de forma indireta, mas tu tem um retorno em saber que o que tu está medindo é confiável, né? Tu tá protegendo o colaborador também. O nosso vai todos os anos na aferição, né, Rodrigo? Vai. Inclusive o meu agora custou voltar. Demora a voltar, né? Custou voltar. Eu tenho um Minipa lá que eu uso na camufla lá, né? Para tensões baixas, né? Não trabalho com ele em local. Não pode. Né? Tem daqueles os antigos que a gente usava lá, né? Aquele com a capinha de borracha amarela aqui. Os Minipa? Isso, o processo de ir para aferição, ir para calibração é extremamente importante, independente da qualidade. Claro que um instrumento de melhor qualidade, ele vai ter que ir menos vezes a calibração se comparar a um de qualidade inferior. Aquele que tem qualidade inferior, ele seguidamente deveria estar sendo calibrado, certo? Porque ele já tem a propensão a te fornecer um valor não tão próximo com a realidade, e ele também está sempre precisando dessa calibração. Já um de melhor qualidade, a gente pode fazer essa calibração com espaços Esse Fabiano é foda. Então, instrumentos de qualidade a gente pode mandar para calibração com períodos maiores, né? Então, de repente, vocês comentaram que vai todos os anos, ele vai uma vez por ano porque provavelmente seja o suficiente para ele. A empresa não manda mais porque tem certeza de que o que está usando é de qualidade e que mandar uma vez por ano é o suficiente para garantir essa segurança. Até porque essas empresas que estão preocupadas em permitir só a utilização de instrumentos de qualidade, eles não vão não fazer o que tem que ser feito, né? Já mostra preocupação nesse sentido. Sim, até porque imagina o cara se acidenta lá dentro, vai tipo medir a tensão, não tem nada, tá desligado o equipamento. Aí o cara mete a mão, toma um choque lá, a empresa vai se incomodar muito mais do que mandar um multímetro para aferição, né? Exato. Com certeza. Porque tudo mais fácil isso investir um pouco mais no equipamento de melhor qualidade do que daqui a pouco alguém se acidentar lá, morreu, sei lá, dependendo do choque, perder um braço, alguma coisa mais grave, sai muito mais caro e muito mais, tipo, a incomodação que dá é muito maior, né? Sim. Então, tudo isso que a gente falou associado ao sistema de medição, então a gente falou basicamente dos dois últimos tópicos, né? Falamos dos instrumentos e do operador, e está muito relacionado, tá? O ideal sempre é eu ter um operador experiente que saiba o que está fazendo com um instrumento de boa qualidade. Se a gente combinar essas duas coisas, dificilmente a gente vai ter um valor equivocado daquela medição, tá? Mas se eu não puder ter um instrumento de qualidade, de qualquer forma eu tenho que ter um operador que saiba o que está fazendo. Isso é extremamente importante. Independente do instrumento que eu estou usando, eu preciso de um operador que saiba o que está fazendo. Tá? É isso que a metrologia fala. Se eu tiver que escolher entre um bom operador ou um bom instrumento, fica com um bom operador. Porque se eu não tiver um bom operador, de nada adianta eu ter um instrumento mais caro e um instrumento melhor. Tá? Sim. Aqui a gente já falou um pouco disso, que fala que o operador deve conhecer perfeitamente os instrumentos que utiliza, ter iniciativa para adaptar-se às circunstâncias, utilizar o método mais aconselhável e possuir conhecimento suficiente para interpretar o resultado encontrado. Que é uma outra questão, né? Eu vou, de repente, fazer uma medição de determinado sistema, ele vai me retornar um resultado e eu nem sei se aquele resultado é bom, é ruim, o que é, quanto deveria dar.
Então, o operador precisa, além de saber medir, precisa saber o que está medindo, né? Tem que saber interpretar aquilo que ele está medindo, porque senão ele vai chegar pro superior e vai dizer, ó, eu medi lá. Aí não sei, mas não sei se o que eu estou medindo é suficiente ou não é. De repente, para passar para outra pessoa que precisa atuar no sistema, né? E aí, falando da questão do laboratório de metrologia, então, quando a gente fala dos casos de medição de instrumentos muito precisos e sensíveis, dependendo do instrumento que eu utilizo, eu não posso fazer o processo de medição em qualquer lugar. Tá? Não é como, eu vou usar um multímetro e aí eu posso usar ele tanto dentro de uma sala, como eu posso usar ele no chão de fábrica. O multímetro, ele se adapta a qualquer ambiente, eu consigo utilizar ele em diversos ambientes. Tem alguns medidores, alguns instrumentos que não, que eles exigem características específicas para conseguir estar atuando e fazendo a sua medição de forma correta. Tá? E aí, esses laboratórios de metrologia, que a gente chama, que geralmente é onde eu não levo o instrumento para o local para fazer a medição, eu trago o que eu quero medir para aquele laboratório, tá? Porque o instrumento não pode sair dali porque ele exige algumas questões, como temperatura constante, umidade do ar correta, ausência de vibrações e oscilações, espaço suficiente, boa iluminação e limpeza e estabilização da tensão elétrica de suprimento. Eu posso ter que ter todas essas características, como eu posso ter algumas delas, sendo necessárias para fazer algum processo de medição. E aí a gente chama, geralmente, esses locais de laboratório de metrologia, que é aquele local responsável por fazer aquelas medições que eu não posso fazer em qualquer lugar. Então, esse local tem certos cuidados, que é o que acontece quando eu mando um equipamento para o processo de calibração. Tá? Existem laboratórios específicos que atendem a essas exigências para fazer todo o processo de calibração dos instrumentos. Certo? Então, eu não posso simplesmente, eu vou calibrar na rua. Não, eu tenho um laboratório específico, locais específicos para fazer esse processo. Por isso também é um processo caro, né? Então, tudo isso está agregado ao valor. Não é, eu tenho um laboratório por bonito. Não, essa exigência existe e ela está embutida no valor que é pago para fazer esse processo, certo? Então, a gente falou ontem de instrumentos de medição, falamos sobre as grandezas principais a serem medidas. Hoje começamos falando da metrologia, que é a ciência da medição, então é o que rege o processo todo de medição, mas a gente ainda não falou da medição propriamente dita, tá? A gente falou como é feito, a gente falou o que é preciso, mas não definimos a medição propriamente dita. Tá? Então, quando a gente faz uma medição, a gente tem o objetivo de obter o estado físico daquela informação, quanto que está aquele sistema relacionado à grandeza em questão, né? Então, esse processo todo, ele é sempre fazendo um comparativo. Num sistema de automação, por exemplo, num sistema todo automatizado, essa comparação é feita pelo controlador. Ele recebe a informação do sensor de que a temperatura sendo medida é 50 e ele vai comparar isso com o set point que a gente viu, que é o valor que ele deveria estar. E aí eu verifico se ele está ou não nesse valor ou próximo a ele, e aí o controlador manda o atuador atuar no sistema. Tá? Mas isso, num sistema semi-automatizado, vamos dizer assim, não tem esse processo do controlador. Quem faz isso é o operador. Ele vai verificar qual o valor está dando e vai comparar com o valor que deveria dar. Ele faz esse processo de comparação.
Mas, geralmente, a gente mede alguma coisa justamente para isso, para comparar essa informação com outra e ver se ela está adequada ou não. Tá? Então, a gente sempre vai ter um valor de referência a ser comparado. E aqui, portanto, para se medir um objeto, deve-se primeiramente conhecer qual é a grandeza a ser medida e sua unidade de referência, que a gente já vem falando sobre isso. Não, de nada adianta eu saber que eu vou medir frequência, se eu não souber qual é a unidade disso. Tá? Aí eu acho que eu vou medir frequência e boto lá em volt. Certo? Então, a gente sempre precisa saber o que eu estou medindo, qual a grandeza e qual a unidade associada a ela. E por que eu faço essa medição? Tá? Por que é importante medir? Então, a medição ela é empregada principalmente para 3 coisas. Tá? Monitorar, controlar e investigar um processo ou fenômeno físico. Então, monitorar, porque eu quero saber como é que está o andamento do meu sistema, certo? Controlar, porque eu quero saber se ele está próximo ou não ao meu set point, se eu preciso atuar nele ou não. E para investigar, porque de repente eu tenho algum erro no meu sistema e eu não sei aonde está esse erro. Então, eu vou fazendo medições até que eu consiga detectar qual é a origem desse meu erro. Tá? Quando a gente fala das aplicações que envolvem apenas o processo de monitoração, os sistemas de medição apenas vão indicar para o usuário o valor momentâneo ou acumulado do mensurando. Então, quando eu estou monitorando um sistema, de repente eu tenho algum instrumento ali, um sensor, e eu não vou usar essa informação para nada. Eu só quero saber quanto que aquele sistema está medindo, por exemplo, de pressão. Então, ele só vai me fornecendo ali o valor da pressão naquele instante. Tá? Isso quando a gente está falando só de monitoração. Quando a gente está falando de controle ou de investigar alguma coisa, aí essa informação vai ser usada para alguma coisa. Então, a gente vai pegar essa informação e vai fazer com que ela auxilie o resto do sistema, seja para descobrir de onde está vindo o erro, ou seja para saber se eu tenho que abrir mais uma válvula, fechar mais, inserir mais água no meu sistema, ou dependendo da aplicação em questão. Né? Falando então do processo da medição, medir é o procedimento experimental pelo qual o valor momentâneo de uma grandeza física, a gente chama de mensurando, tá? É determinado como um valor de uma unidade, estabelecida por um padrão e reconhecida internacionalmente, 1 metro, por exemplo. Então, definindo, né, o que é esse processo de medição. É medir determinada variável, saber qual é essa variável, saber qual é a unidade associada e qual é o padrão que eu tenho que seguir para fazer essa medição. Tá? A operação de medição é realizada por um instrumento de medição ou, de uma forma mais genérica, por um sistema de medição, podendo este último ser composto por vários módulos. Então, dependendo do meu sistema, eu não quero realizar só a medição específica de um instrumento, mas tem uma série de coisas que precisam ser medidas e precisam ser monitoradas. Então, eu tenho uma série de instrumentos ligados, e aí eu chamo de sistema de medição, esses instrumentos todos associados, para me fornecer a informação que eu desejo daquele sistema. Então, a gente chama de módulos. Eu coloco pequenos módulos no meu sistema, uma série de instrumentos que vão me dar o retorno das informações que eu quero. Então, quando a gente fala de medição, do processo de medição, de o que é medir,
de metrologia, a gente está sempre falando, o valor que é indicado, o valor que é fornecido, o valor que é mostrado no meu instrumento. Mas o que é essa indicação? Tá? A gente precisa definir isso para entender o restante. Então, essa indicação corresponde ao valor momentâneo do mensurando ou da minha grandeza física no instante que eu estou fazendo. Tá? E é composta de um número acompanhado da mesma unidade do mensurando. Então, nesse caso aqui, eu estou medindo comprimento e a resposta deu 5,35 milímetros. Então, é o que eu vou indicar. Na maioria das vezes, a gente não tem a unidade junto, tá? A gente só tem um valor. Mas a unidade ela está embutida na escala que eu estou utilizando ou no aparelho que eu estou utilizando. Então, essa indicação é isso, é aquele valor que está dando naquele instante e ele sempre tem que estar associado a uma unidade. Tá? Isso a gente já falou aqui algumas vezes, de nada adianta eu ter um valor, eu sei que deu 5,35. Aí vão me perguntar, tá, mas 5,35 o quê? Volts, ampere, hertz, watt, metro, milímetro. E isso acontece muitas vezes. Eu sei que eu estou medindo comprimento. Tá, mas essa medida está em milímetro, está em centímetro, está em decímetro. O que ela é? Porque o comprimento tem como base o metro, mas ele tem uma série de subunidades associadas a ele. Então, a gente sempre tem que saber o que a gente está utilizando. Certo? Para chegar nos finalmente da aula, a gente tem a relação da divisão de escala, tá? Então, a gente falou um pouco disso ontem e até na aula antes de ontem, que a gente falou de questões de por que o analógico às vezes é mais preciso do que o digital. E eu falei que o digital ele tem um limite de casas em que ele pode mostrar. Então, a gente chama esse tipo de coisa de divisão de escala, principalmente associados a leituras digitais. A divisão de escala ela corresponde ao menor incremento fornecido pelo seu último dígito. Então, por exemplo, se eu tenho 4 dígitos, o quanto eu preciso variar o 5º dígito para eu fazer o incremento do 4º e aí mostrar na minha tela do meu instrumento. E ele arredonda, no caso, professor? Isso. Se deu, no caso, 7, ele arredonda para 10, assim. Isso. E dependendo, se tu tem uma coisa que tem que ser extremamente preciso, ele pula, né? Ele te dá mais ou a menos, dependendo. Exatamente. Então, se eu tenho, por exemplo, eu estou medindo corrente e o meu instrumento, ele só mede uma casa depois da vírgula. Então, eu medi, a minha corrente deu 5,84. Ele vai me mostrar 5,8. Mas se ela der 5,87, ele vai me mostrar 5,9. Que nem a gente lá, o cara usa muito nessa parte aí, nos de 4 a 20 mA no instrumento, né? A maioria. E aí tem os de 0 a 5 volts lá que dá, e dependendo de 0 a 5 volts, se tu pegar no multímetro e botar na escala de 220 ali, tá ralado, tu não consegue. Exatamente. Bota na escala de 300 volts ali, que é o que a gente usa lá, ele vai de 0 a 300 e depois tem os 700. Aí tu não consegue medir, tipo, 3 volts. Ele não te dá, entendeu? Aí a gente tem que usar o outro multímetro, que aí sim, aí ele já a tela é maior, ele tem acho que 6 dígitos, acho que é o outro. Aí ele te dá mais precisão, né? É isso que a gente chama de divisão de escala, é o quanto aquele instrumento ele vai ser capaz de medir, né? Qual é a resolução desse instrumento. Então, se o instrumento consegue fornecer 4 dígitos,
a gente vai fazer o arredondamento no quinto. A gente não, né? O instrumento faz isso. E aí foi o que a gente falou, que até o Fabiano falou, que para a eletrônica, o multímetro analógico, ele é muito mais eficaz, na maioria das vezes, do que o digital. Porque no analógico, qualquer variação tu consegue ver. Entendeu? E no digital, se essa variação é pequena, por exemplo, que nem eu falei, 5,84, tanto faz para o aparelho se é 5,81, 82, 83 ou 84, ele vai mostrar 5,8. Claro. Para ele, tanto faz qual é essa pequena variação de 1 a 4 ou de 5 a 9. Ele vai mostrar a mesma coisa. Mas para o sistema, essa pequena variação pode ser importante. Sim, que nem a gente estava usando para regular lá um sensor. E a gente tem que regular o sensor pela corrente, né? E aí a gente precisava manter o sensor em 5 miliamperes, entendeu? Para ele variar, quando ele atuava, ele ia 20 miliamperes e depois ele se mantinha a 5. Se tu deixasse ele muito afastado, no caso era um sensor magnético, né? Se deixasse ele muito afastado, ele não chegava a 20 miliamperes, ele dava tipo 14, 15. E aí se tu encostasse demais, ele mantinha sempre em 20. E aí a gente tinha que regular ele pela corrente. Então era muito preciso, tinha que ser. Qualquer regulagem, qualquer 1 milímetro que tu mexia dele, ele já mudava um monte. E aí a gente tinha que sempre regular ele extremamente preciso. O cara pega um multímetro que não acompanha, o cara nunca ia conseguir botar o sensor no lugar. Né? E aí isso leva em consideração também a qualidade do instrumento, né? Porque se eu estiver utilizando um instrumento ruim ou que não esteja calibrado, eu posso achar que estou colocando em 5 mA quando na verdade eu não estou. Sim, e aí, de repente eu estou, não, está mostrando 5 mA, mas o meu instrumento não está confiável, vai dar problema. E aí a gente viu isso quando a gente viu alguns conceitos importantes, mas eu resolvi trazer porque essa faixa de indicação está muito associada ao sistema de medição, tá? Então, que são aqueles valores inferiores e superiores que limitam a minha medição. Então, eu vou usar uma escala que mede de 0 a 300 volts. Então, essa é a minha faixa de indicação. Eu sou capaz de indicar valores de 0 a 300. Não adianta eu colocar num sistema onde eu queria medir 500 e colocar essa faixa. Eu não vou conseguir mostrar. Isso que a gente chama de range, tá? Aqui na automação a gente tem bastante essa mania de utilizar palavras em inglês para definir as coisas. Então, a faixa de indicação, que a gente chama de range, é exatamente isso. É o mínimo e o máximo que o meu instrumento consegue medir, ou que aquela escala consegue medir. E aí eu digo, o meu instrumento tem um range de 0 a 300, tá? Esse é o range do meu instrumento, ou a minha faixa de indicação. Isso é importante, tem que ser levado em consideração na hora de medir. Porque senão, se eu colocar ou numa escala muito grande e o valor é pequeno, eu vou conseguir obter o valor adequado, né? Ou se eu colocar numa escala pequena e o meu valor for superior a isso, eu também não vou conseguir medir. Então, saber qual é a faixa de indicação ou o range do meu instrumento. Tem uns dogs soltos aí. A palavra externa no segundo item, Sim, essa externa, Fabiano, ele quer dizer, no caso, para o operador ver, né? É o mínimo e o máximo que o operador vai ver naquela medição. Não, que o Fabiano me mandou uma pergunta, que é se essa palavra que diz nesse segundo item, no caso de indicação externa do equipamento, estaria correta. Tá? Nessa frase, o que eu quis dizer com ela? É o mínimo e o máximo que o operador vai conseguir ver
ao fazer aquela medida. Então, se eu estiver escolhendo uma escala de 4 a 20 mA, esse é o valor externo que eu vou conseguir ver, que o operador vai ver. O mínimo vai ser 4 e o máximo vai ser 20, tá? Associado a essa faixa de indicação. Então, aqui alguns exemplos, tá? Essa primeira figura, deixa eu botar o apontadorzinho aqui. Essa primeira figura aqui, só para mostrar qual é a diferença da divisão de escala para a faixa de indicação. Então, nessa régua, a minha faixa de indicação é o quê? É de 0 a 100 milímetros. É o quanto eu consigo medir com essa régua. Não adianta eu querer medir uma coisa de 105 milímetros que ela não vai ser capaz de medir. E a divisão de escala, aqui, ó, se vocês forem observar, ela está um pouquinho antes de um traço e um pouquinho depois. Então, é questão de 1 milímetro. Então, para fazer o arredondamento, se eu for medir aqui, por exemplo, que eu vou estar no 1, 2, 3, 4, 5, nesse aqui, e a minha medida der aqui um pouquinho antes, eu não vou dizer que ele deu 5 milímetros. Eu vou arredondar para 4 milímetros, porque ela deu antes da minha casinha. Então, eu tenho essa variação, essa divisão de escala, que é de 1 milímetro. Aí eu arredondo ou para menos ou para mais. Tá? Aqui só outros exemplos. Então, se eu perguntasse qual é a faixa de indicação desse instrumento, o que vocês diriam? Esse aqui, esse termômetro. Até 50, de 50 graus a menos 20 ou menos 30, não dá de enxergar. Menos 30, né? Menos 30. Então, a faixa de indicação dele é de menos 30 graus Celsius até 50 graus Celsius. Tá? Isso é a faixa de indicação. Aproveitando só para relembrar que a gente viu a questão do SPAN também, que está associada à faixa de indicação. Então, se eu fosse colocar aqui o SPAN, dá para ver? Dá. Se eu fosse calcular o SPAN aqui, o SPAN é sempre a diferença de um valor até o outro. Então, por exemplo, do valor máximo da minha faixa de indicação, que seria o 50, menos o meu valor mínimo. Só que nesse caso, o meu valor mínimo é negativo, porque é menos 30. Então, aqui, qual seria o meu range do meu instrumento? Seria 50 mais 30, que seria 80. Mas a faixa de indicação é de menos 30 a 50. Essa é a diferença entre faixa de indicação e SPAN. Tá? Isso é uma questão que pode ser cobrada. Então, dizer qual é a faixa de indicação e qual é o SPAN. Isso vocês não podem confundir, qual é um e qual é outro. Tá? Nesse segundo aqui, se eu fosse perguntar qual é a faixa de indicação, seria... No medidor de pressão ali, de óleo ali? Isso. De 0 a 7 bar, né? Isso. E aí o SPAN seria? 7. 7, porque seria 7 menos 0. Tá? Sim. Então, essa é a diferença dessas duas definições que são importantes quando a gente fala nesse sentido, ou quando a gente vai escolher um instrumento para fazer determinada medição. Né? Então, se eu vou escolher um instrumento para fazer uma medição de tensão muito elevada, eu tenho que verificar se ele está apto a isso, se ele tem range suficiente para fazer essa medição. Certo? Deixa eu apagar aqui. E era isso que a gente tinha para hoje.
tá? Amanhã a gente continua vendo essa questão de medição, e aí a última matéria antes das listas de exercício de sexta e segunda-feira, tá? Mas o que a gente tinha para a aula de hoje era isso. Vinícius e Jean, que estão na aula, assim que a gente encerrar essa, vocês podem entrar na aula com aquele outro ID que eu dei para vocês, para a gente estar fazendo a avaliação da outra disciplina. Tá? Os outros estão dispensados por hoje. Espero vocês amanhã, tá? Para a última aula teórica da disciplina. Tá bem. Boa noite, professora. Boa noite, galerinha. Até Boa noite, amanhã. gurizada. Falou. Um abraço a todos.